É o Código Aberto mais uma vez no ar, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz toda vez que esse programa chega e que você chega para somar junto com a gente. É muito bom ter o privilégio de poder entrar na sua casa ou de talvez participar dos seus momentos devocionais. Você que usa as nossas conversas aqui como uma maneira de estudar a Bíblia, de conhecer mais a Deus através da palavra. O objetivo do Código Aberto, lembrando sempre, é aproximar você do texto bíblico, é aproximar você da palavra para que você tenha os seus encontros pessoais com a palavra. Nós temos tido a nossa experiência com a Bíblia. Nós temos nas nossas leituras entendido e aprendido coisas sobre Deus e para a nossa vida, mas você precisa ter as suas experiências pessoais com a palavra. Então, mesmo que você assista o programa, mesmo que você goste, curta e compartilhe tudo aquilo que o Código Aberto faz, ainda assim você precisa de momentos seus com a palavra, em que você vai abrir a Bíblia e você vai descobrir aquilo que Deus tem para dizer para você. Então, fica aqui também o convite para que você se sinta estimulado a continuar conhecendo a Bíblia. Nessa nossa temporada, a gente tem conversado sobre a carta de Paulo aos Romanos. Lembrando mais uma vez que no ano de 2017 foi um ano reservado para as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. E nós estamos fazendo alusão constantemente aqui mesmo no Código aos ideais da Reforma e de forma especial nessas duas últimas temporadas nós reservamos para estudar dois livros importantes, que é o livro de Gálatas e agora a carta de Paulo aos Romanos. A gente está pensando sobre essa carta, tem sido conversas inspiradoras, eu espero que esteja inspirando você também. E mais uma vez nós vamos voltar à carta de Paulo aos Romanos, hoje de forma bem especial, pensando no 5º capítulo de Paulo aos Romanos. Se você quiser acompanhar na Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e a gente vai fazer uma leitura do capítulo 5, passando por alguns versos, explorando alguns conceitos importantes. Mas, antes da gente ir para a Bíblia, deixa eu reintroduzir para aqueles que já conhecem, para aqueles que vão conhecer pela primeira vez, será a primeira apresentação dos nossos convidados. Começando aqui pelo pastor Igor. Tudo em paz, pastor? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Pastor Igor, só para lembrar de onde? Sou pastor da Vila Olímpia, lá em São Paulo, e da Home Church de Perdizes. Beleza, Home Church, que é uma igreja que funciona em uma casa, Uma casa, exatamente. Beleza, um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu. Rony, tudo em ordem? Tudo em ordem. São Paulo também, né, Rony? São Paulo, a igreja ali do Jardim Campo de Fora. Abraço para os jovens lá, para o Diogo, para o Lucas, para o pessoal. Beleza, Jardim Campo de Fora fica na zona... Fica na Zona Sul, na região ali do Capão Redondo, ali próximo da região do UNASP. Do UNASP, que é o nosso colégio, o Universidade Adventista, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá, o Campo São Paulo, que fica na região do Capão Redondo. Isso. Beleza. Rocio. Oi, tudo bem? Você tá bem, Rocio? Estou bem, e você? Então tá bom. Rocio, você tem um programa para jovens na rádio, não é? Isso, a gente... Como é que é qual que é o nome do nosso programa do YouTube, o Pronto Falei, que o pessoal pode assistir no YouTube do canal da Rádio Novo Tempo, e um programa em espanhol na TV Novo Tempo também. Tá. O programa o Pronto Falei, ele está no canal da Rádio Novo Tempo. Da Rádio Novo Tempo, então, isso. É uma parceria com a rádio. Tem que acessar o canal da rádio e aí então encontrar o Pronto Falei. Para assistir o programa, exatamente. Beleza. Um quadro dentro do canal deles. E é um programa para jovens. E é um programa para jovens, então, sem tabus. Fica aí a dica então para você, Pronto Falei, no canal da Rádio Novo Tempo. Isso aí. Maiara, tudo em paz? Tudo em paz, Thiago. Beleza, bom ter você aqui de novo, né, Maiara? Maiara que também participa do Contra a Cultura, né, Maiara? Participo do Contra a Cultura. Qual que é a pegada do Contra a Cultura? A pegada do Contra a Cultura, nós também estudamos a lição, né, o guia de estudos, né, que é a lição da Escola Sabatina, né, numa linguagem mais informal, né, mais jovem. E é o podcast aqui do programa, né, do Código Aberto, fazendo aí uma parceria com o Conexão Jovem. Beleza. Então, se você quiser ouvir os áudios do podcast, você pode tanto pelo seu aplicativo de podcast do smartphone, como também pelo novotempo.com/contracultura. Lá estão os áudios do Contra a Cultura. A Maiara também que trabalha aqui na Novo Tempo, na Escola Bíblica, respondendo dúvidas, orando com as pessoas e ajudando as pessoas a conhecerem mais da Bíblia também de uma forma um pouquinho mais pessoal, né? É isso aí. Obrigado pela participação, Maiara. Eu que agradeço. E hoje a gente tem música nova. Até semana passada a gente teve a Deise aqui com a gente. Hoje a gente tem o Ministério Faces. Bom dia. Bom dia. Tudo em paz com vocês? Tudo em paz, graças a Deus. Beleza. Renan, apresenta não, né? Cada um pode falar o seu nome, mas você pode... Eu já falei o seu. Mas, Renan, de onde vocês são? Nós somos de Sergipe. Estamos na estrada aí com o Ministério Faces há 7 anos e para nós é um prazer estar aqui nesse programa, que a gente sempre quis participar a primeira vez aqui com vocês. São 7 anos já na estrada? Isso, 7 anos. Mas vocês tinham 11 quando começou, então? Então, eu tinha 14, quase isso. Ah, tinha 14? 14 eu tinha 16 anos. 16, já era mais velho já, né, Alisson? Mais era meio idosinho já. Tá bom. O Alisson? O Alisson. Agatha. Adriele. E a Adriele. Vocês vão participar com a gente no último bloco, mas fiquem à vontade também. Se ouvirem a gente falando alguma coisa que vocês não concordem, fiquem à vontade para discordar, tá bom? Certo, tá bom. Okay. Beleza? É um prazer ter vocês aqui também, tá bem? Nós vamos para o nosso estudo
dessa semana, nossa conversa de hoje, capítulo 5 de Romanos. Mas antes disso, a gente vai fazer uma oração. Vou pedir para o Rony para orar para a gente, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, Senhor, nos guie no estudo da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos bastante coisa. Eu acho que vale a pena agora que a gente vai entrar num... Não é uma nova sessão do livro de Romanos, mas a gente ainda está... Paulo ainda está estendendo os temas que ele já conversou, mas acho que vale a pena a gente só... No capítulo 5, logo no verso 1, ele vai falar de novo sobre a ideia de justificação pela fé. Ele vai afirmar isso. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus e assim temos paz com Deus. Como é que a gente pode, para quem talvez está pegando agora o bonde, como é que a gente pode sumarizar esse conceito de Paulo de justificação pela fé? O que Paulo quer dizer quando ele fala isso? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso, então retomando, né, como a gente tinha falado, é um grande argumento de Paulo que vai lá desde o capítulo 2 até o capítulo 8, que ele vai se focar nessa ideia da justificação pela fé, né? Só para ter uma estrutura geral do livro, eu sou meio viciado em estrutura porque me ajuda muito a entender o texto. A gente tem esse grande argumento do capítulo 2 ao 8, da justificação pela fé. Do 9 ao 11, ele vai se focar na questão de Israel, dos judeus. E depois do capítulo 12 até o 16, ele vai fazer o encerramento, vai falar de questões práticas da igreja, vai mandar abraço para todo mundo também, né? E então, o que está acontecendo aqui para a gente chegar nesse capítulo que a gente está agora, que é o capítulo 5, né? Só uma coisinha, Ronald, você falou a respeito das estruturas, eu acho que vale a pena a gente pensar porque as estruturas facilitam o seu estudo, mas facilitam o estudo de todo mundo. Se você tem alguma Bíblia, uma Bíblia de estudo, alguma coisa assim, geralmente essas Bíblias elas trazem na introdução do livro, elas trazem um esquema, um esboço do livro. Tem variáveis entre uma Bíblia e outra e tal, mas geralmente elas acabam entrando, são similares essas estruturas e isso é importante porque ajuda na leitura do texto também, bem pensado. Exato, né? Então, quando a gente estava lendo, a gente viu no capítulo 2 até o começo do capítulo 3, Paulo está colocando todo mundo na mesma situação, está todo mundo perdido. Depois, no capítulo 3, no finalzinho do capítulo, ele fala aquele mas, né? Mas agora entra a questão de Cristo. Ele nos salva dessa situação. No capítulo 4, como a gente viu no último estudo, ele vai citar exemplos do Antigo Testamento, falando como essa justificação já acontecia. E agora, no capítulo 5, a gente vai continuar essa ideia da justificação, que é, como a gente já comentou essa palavra, é o veredito de inocente para alguém que, na verdade, é culpado. É como Deus nos torna desculpados, mesmo que nós sejamos pecadores, né? E é interessante a maneira como ele entra no capítulo 5, vindo nessa sequência de argumentação, aquilo que Cristo faz por nós, que a lei não pode fazer, e aí vem Cristo para pagar as exigências da lei, e ele entra no capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa paz com Deus? E a gente se lembra também do conceito de pecado, do que o pecado causa. O pecado ele causa separação entre o homem e Deus. E quando Cristo vem e assume o nosso lugar, é Cristo quem faz essa reconciliação do homem com Deus. E através do sacrifício dele, dos méritos que ele alcançou, ele então declara justo aquele que o aceita, aquele que se entrega a Cristo. E agora, sendo justificado, essa pessoa é novamente trazida para perto de Deus. E por estar perto de Deus, ela passa a ter essa paz. A paz e a segurança de estar na presença de um Deus que é o seu Criador, que é o seu mantenedor, que vai tomar conta de todos os aspectos de sua vida agora. Então essa aproximação de novo que Cristo causa entre o ser humano e Deus, devido ao afastamento do que o pecado trouxe, né? Traz essa paz para o coração do homem. Por isso nós temos paz com Deus, mediante aquilo que Cristo fez. E aí ele vai explicar dentro do capítulo 5, que nós vamos tratar mais daqui a pouco, como isso se deu. De que maneira isso foi expressado, comparando duas situações, a questão do pecado de Adão e a questão da vitória de Cristo sobre o pecado. Eu não lembro se foi na lição passada ou na antepassada que a gente tinha comentado que quando Jesus veio, ele realmente salvou tanto o pessoal do passado, antes dele morrer, tipo, foram todos juntos. Só que na hora que Adão pecou, ele só soube, eu não sei na hora que ele soube que ele realmente foi justificado, entendeu? Porque ele pecou e após isso, tipo, e agora? O que vai acontecer? Ele ficou esperando
saber se ele ia ser julgado ou o que ia acontecer comigo. E ele só tipo percebeu que ele poderia ser salvo na hora que Deus deu a ordem que realmente Jesus poderia vir salvar ele. Então, tipo, esse sentimento dele até saber que em algum momento ele talvez poderia morrer, talvez poderia ser salvo. Na verdade, no próprio Éden, Deus já esclareceu para Adão o que ele faria. Então, lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, a gente encontra ali a primeira profecia messiânica ou a primeira profecia evangélica da Bíblia. Porque ali foi provido, né, para Adão e Eva a solução para o problema que o pecado trouxe. Sim. Então, lá em Gênesis 3,15 diz que seria posta uma inimizade, né, entre a descendência da mulher, a descendência da serpente e o descendente da mulher, e que esse descendente da mulher esmagaria a serpente. Ou seja, ali Deus já estava mostrando para Adão e para Eva o que seria feito para prover a solução para o pecado. Quem poria a inimizade seria o descendente. Então, quando nós vamos lendo o texto bíblico desde o Gênesis, a gente percebe uma coisa interessante. Por exemplo, quando você chega em Noé, no capítulo 5, o nome Noé significa o seguinte: aquele que vai nos dar descanso. O descanso que o pai dele estava falando ali não era o dilúvio, mas dá-se a entender no texto que cada gestação, principalmente, né, de menino, era a esperança que nela viesse o Messias. Então, Adão e Eva, se eles não ficaram no escuro, né, eles receberam a promessa da salvação ali, e quando as vestes foram trocadas, no verso 21, de folhas de figueira para peles de animais, essa troca de vestes mostraria o que Deus iria fazer. Mas eu acho interessante o que a Rocio disse também, Mayara, de pensar o seguinte: há um intervalo entre pequei e o recebimento da promessa. E nesse pequeno intervalo, eu acho que vem essa agonia de Adão de não saber o que vai acontecer, que é a agonia de todo aquele que é confrontado com o pecado e não com a salvação. É que imediatamente já houveram consequências. O clima do Éden mudou, houve um medo assim que não se sabia explicar, né? Um com vergonha do outro, né? Essa expectativa. Todo o incômodo, né? E agora? Né? É a pergunta que fica. Mas é importante a gente está falando disso, você falou a respeito da paz com Deus, porque Tiago vai falar que da amizade do mundo, não do mundo como sendo a sociedade, nada disso, mas a amizade do mundo como o modo de ser, o modo de vida do mundo, o modo de agir mundano. Ele fala o seguinte: esse modo de vida mundano é a inimizade com Deus. Então, assim, nós naturalmente somos amigos daquilo que não é de Deus e somos inimigos de Deus. E aí vem Cristo e reconcilia, vem Cristo e traz paz. E é interessante pensar que essa paz é essa paz com Deus, que é um negócio tão simples assim: eu posso colocar minha cabeça no travesseiro, crendo que Cristo me salvou, e eu posso dormir sabendo que o mundo está todo virado, mas eu estou em paz com Deus, eu tenho paz com Deus está tudo certo. É interessante, né? Olha o jeito que Paulo vai montar o argumento dele. E esse verso do 1 ao 5 é uma argumentação típica de Paulo. Ele vai falar assim, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, várias coisas ele estabelece, né? A gente tem acesso agora, através da graça, pela fé a essa graça, e agora a gente está firme e a gente se gloria na esperança da glória de Deus. E aí, quando ele fala dessa esperança, ele vai falar no verso 3 a 5 assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quer dizer, a gente se gloria na esperança da glória de Deus e a gente se gloria nas tribulações. Por quê? E aí ele vai argumentar, ele vai usar uma lógica agora, né? A gente se gloria nas tribulações porque a tribulação produz perseverança. Aí o verso 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança de novo. Ou seja, a gente se gloria na esperança e a gente se gloria também na tribulação, porque a própria tribulação vai levar a esperança novamente. E ele termina: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Foi muito bom ele fazer esse contraponto aqui, né? Porque quando fala de paz, a gente imagina, então a vida vai ficar tranquila, né? Vai estar tudo sossegado. Especialmente, né, quando a gente inicia a vida cristã, né? Então não vou ter mais problema. E Paulo diz: não é bem assim. Essa paz é a certeza, a segurança e a garantia que você é filho de Deus, que ele não deixou de ser o seu pai. Mas agora, por causa da existência do pecado, você vai ter que passar por circunstâncias na sua vida
E o conselho que eu deixo para você é que você permita que Deus use essas circunstâncias, até mesmo adversas, negativas, para que isso, como diz a minha versão aqui, desenvolva força no seu caráter. Para que o seu caráter possa ser novamente forjado, né, a minha imagem, a imagem e semelhança de Cristo, e para isso as tribulações vão servir. Tudo que acontece é para o bem dos filhos de Deus, né? Eu acho interessante a maneira, essa progressão que ele coloca da nossa vida espiritual e da nossa caminhada. Tribulação, perseverança, experiência e, por fim, esperança. E aí, se a gente puder lembrar do exemplo que ele usa no capítulo anterior, ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado porque creu, não porque guardou qualquer requisito e tudo mais. E a gente percebe essa progressão aqui também na vida e na experiência de Abraão com Deus. Deus atribula o coração dele quando pede o filho da promessa em sacrifício. Você olha, enfim, traz o seu filho aqui, ofereça ele em sacrifício. O coração de Abraão fica atribulado. E quando a gente lê o livro Patriarcas e Profetas, a gente percebe que foram 3 dias de caminhada até o Monte Moriá, de muitos questionamentos, de uma conversa pessoal com Deus, onde ele tentava entender o porquê que Deus estava requerendo isso dele, que era algo tão difícil para ele. Porque agora ele tinha ali o filho da promessa, Isaac, enfim, essa tribulação. Mas ele perseverou. Embora ele não tivesse todas as respostas, embora ele não soubesse o que de fato aconteceria lá no Monte Moriá, ele caminha até o monte, ele leva o seu filho, ele leva a lenha, ele prepara tudo para o sacrifício do seu filho. Ele persevera nisso. A perseverança, ela traz experiência. Nesse processo todo, Abraão teve tempo de pensar em muitas coisas, de ver Deus de muitas maneiras, de perceber Deus de muitas maneiras. Isso foi agregando valor à sua experiência com Deus, de entender como Deus age no meio de uma tribulação. Quando Deus faz um pedido, ele se entrega a isso, ele persevera, isso vai lhe gerando experiência, que por fim, quando ele chega lá no Monte Moriá e vai descer o cutelo no pescoço do seu filho, a voz de Deus se manifesta, dizendo: olha, não vai ser o seu filho, vai ser o meu, toma aqui esse cordeiro que vai substituir o lugar do seu filho. E aí Deus gera no coração de Abraão uma esperança. E qual é essa esperança? Que ele vai levar para a vida inteira. E esse momento é marcante na vida de Abraão, porque a partir desse momento você vê um outro Abraão. Um Abraão que, mesmo passando por dificuldades, ele fica esperando a manifestação de Deus pacientemente, sabendo que Deus vai agir. E é essa esperança que a gente tem hoje. A gente enfrenta problemas, Deus ele vai operar em algum momento para solucionar tudo. É importante você passar por isso e passar por essa sequência, exemplificando na história de Abraão, porque uma coisa importante, como falou, nós temos paz com Deus, mas nós ainda não estamos em paz com aquilo que nos cerca. E a gente vai ter as tribulações que vão gerar essa sequência, né, de perseverança, experiência e esperança. A gente vai continuar falando sobre o capítulo 5, a gente vai voltar e continuar nesse tema, pensando agora sobre novas realidades daqui a pouquinho. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco para o nosso segundo bloco desse, que é o nosso 6º encontro dessa temporada, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos de volta com o Código Aberto, esse é o segundo bloco desse nosso encontro, conversando um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos já no 6º encontro dessa temporada, estamos quase chegando na metade da temporada. A gente já aprendeu bastante, espero que você esteja aprendendo tanto quanto a gente sobre a mensagem de Paulo aos Romanos, que é uma mensagem fundamental. Foi fundamental na época da Reforma Protestante para suscitar novamente o movimento de retorno às Escrituras e de um retorno a um conceito básico das Escrituras, que é: nós somos justificados, somos declarados justos, salvos unicamente pela fé na graça maravilhosa de Cristo Jesus. E essa mesma mensagem precisa ser pregada, ensinada e compartilhada. E falando em compartilhar, então, que você, ao ouvir as coisas aqui do Código Aberto, ao ter acesso aos conteúdos que a gente disponibiliza nas redes sociais, que você compartilhe também para fazer com que essa mensagem chegue aos seus contatos e as suas redes sociais se transformem também nessa plataforma onde você pode propagar esse evangelho maravilhoso, pregado por Paulo aos Romanos, mas também pregado nesse momento para nós que vivemos já
tanto tempo depois dessa carta ser escrita, mas que ainda precisamos ouvir que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A gente saiu no primeiro bloco, fechando aqui uma sessão do texto até o verso 5, e agora a gente vai para uma outra sessão. A gente já falou um pouquinho sobre esse ser justificado, ter paz com Deus, falamos sobre essa experiência em meio das tribulações, de viver as tribulações, mas que elas geram perseverança, experiência e a esperança. E eu acho muito bonito pensar, né, que diz a esperança não traz confusão, faz a referência também aqui a Isaías, né, que aquele que espera em Deus não será envergonhado, né, uma esperança que não decepciona, e isso é muito bonito. Mas, Rony, você ia falando alguma coisa no final do primeiro bloco, que eu acho que já ajuda a gente a Isso é, avançando sequência. Agora nessa sequência, os versos 6 a 11, Paulo vai trazer um argumento que é interessante, que ele já usou essa lógica, mas com um outro exemplo. Ele vai falar lá no verso 6, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí no verso 8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então ele vai usar essa ideia, que se a gente for parar para pensar, é a mesma ideia que ele usou o exemplo de Abraão. Abraão ele foi chamado quando ele ainda era incircunciso. Então Deus não está esperando a gente se tornar perfeito para ele criar um elo conosco. Ele chama a gente, ele busca a gente quando a gente está perdido. E aí a conclusão que ele tira, se ele vai buscar a gente quando a gente já está perdido, agora que ele nos resgatou, mais fácil ainda a gente vai ter acesso à salvação. Então, se quando a gente estava longe, perdido, longe de Deus, ele foi e encontrou a gente, ele foi e nos resgatou, agora que a gente já está reconciliado, muito mais ainda a gente vai ter a salvação em Cristo. Eu acho importante falar disso, Rony, porque assim, às vezes a gente tem uma impressão, a religião às vezes vende uma ideia de um Deus que ele está aí para dificultar a experiência de salvação. Parece que ele está aí para fazer o caminho cada vez mais difícil. E aí quando a gente olha para isso, a gente percebe, não, ele está aí para facilitar o máximo possível essa caminhada. Mas tem gente que acha mais difícil se salvar do que... Exatamente, tipo, sendo que é mais fácil se salvar se a gente se pôr para pensar. Se a gente entende que ele já fez. Exatamente. O que me chama muito a atenção nesse texto aqui é que ele mostra que a parte ofendida veio atrás da parte ofensora para poder solucionar o problema de relacionamento que foi gerado entre ambas as partes por causa da decisão de uma delas de se afastar, de viver a vida, né, do jeito que achava melhor. Assim, tirando uma lição bem prática, assim, bem particular. Às vezes a gente se ofende com as pessoas, né? E a gente fica esperando que aqueles que nos ofenderam venham atrás de nós com todas as suas penitências a nos dar, para que nós possamos voltar a viver em paz com ela, com a pessoa, né? Nós deveríamos seguir mais o exemplo de Cristo, né? Cristo, sendo a parte ofendida, veio atrás de nós que o ofendemos com o nosso pecado para restabelecer o relacionamento, né? É o que Cristo dá ênfase no seu ministério quando ele é acusado de comer com os pecadores, se assentar com eles, e ele vai dizer, bom, mas o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Agora, qual é o doente que ao pensar ir ao médico, cura-se primeiro para depois ir no médico? Uhum. Quem é que primeiro ficou curado de uma doença e depois marcou uma consulta só para dizer para o médico, ó, eu me curei, não precisei vir aqui. Então, você receber a cura de alguma outra maneira que não seja pelo meio de Cristo, quebra completamente o seu vínculo, o seu relacionamento com Cristo. É por isso que a justificação pelas obras vai na contramão disso que Paulo está dizendo, porque quebra completamente esse relacionamento. E a ideia é você ser aproximado de Deus através de Cristo, para você restabelecer esse relacionamento. E é interessante falar disso, né? Essa ilustração, porque além de não precisar fazer isso, também Deus não cai nessa, né? Porque mais ou menos quando você vai... Eu me lembro quando eu era pequeno e ia no dentista, minha mãe pedia para escovar os dentes como ninguém. Como se eu nunca tivesse escovado dente na vida. E a dentista não caía nessa, porque ela via que eu não estava fazendo isso, que era a única vez na vida que eu fiz isso, entendeu? E às vezes a gente vai para Deus e a gente pensa o seguinte, não, eu vou arrumar todas as coisas, vou para a igreja fazendo... E a gente pensa que nesses requisitos, quando Deus não cai nessa, ele vai falar assim, eu sei que você está fazendo isso agora e não resolve. Além de não precisar, além de não resolver nada, não precisa, porque eu sei quem você é. E é isso que ele vai continuar argumentando agora para frente, né? Porque ele coloca essa situação e fala, olha... No verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Quer dizer, um homem pecou, veio Moisés e mostrou o que já estava acontecendo, o pecado, quando ele trouxe a lei, e ele mostra, todo mundo está na situação de pecado, mesmo que a transgressão não seja a mesma de Adão, está todo mundo na mesma situação de pecado. E mais para frente, ele vai dizer, lá a partir do verso 15 até o final, que a ideia é contrapor esse homem, Adão, que através dele, toda a raça humana se torna uma raça pecadora. Quer dizer, é interessante isso, quer dizer, quando você nasce, você já nasce numa condição de pecado. Ô Rony, antes de entrar nisso daí, só um instantinho, Claro. porque assim, eu tenho duas questões comigo aqui que eu quero compartilhar, porque é o seguinte, é uma questão do verso 9, que ele fala que nós somos declarados justos, justificados pelo seu sangue. Só se alguém puder passar com a gente por essa ideia de que como é que é, porque a gente está falando de justificado e como é que ele justifica. E aqui fala que ele justificou pelo seu sangue. O que significa isso? E depois tem uma pergunta, antes de você explicar isso, tem uma pergunta sobre esse ponto que você está levantando, tá? Então, a questão da justificação, a gente acho que mencionou, né, em outros momentos que a gente estudou aqui, são as metáforas que Paulo usa para explicar o que Deus fez, né? Então a gente encontra justificação por graça, justificação por fé, justificação por obra, justificação por sangue. A graça é a fonte, é da onde sai essa justificação, essa declaração de inocência para alguém que deveria ser condenado por causa da sua culpa. O sangue, ele é o meio, é o pagamento, é como isso daí é tornado possível. Então, quando diz que nós somos justificados por sangue, foi através do sangue. O sangue foi o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ser considerados justos. Ou seja, a Bíblia, em outro texto, mais para frente, Hebreus 9, 22, vai dizer assim, que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, o meio pelo qual nós somos justificados é pelo sangue derramado de Cristo. O sangue derramado deveria ser o meu, deveria ser o seu, mas Cristo derramou o seu sangue, ou seja, ele deu a sua vida no nosso lugar. Tá. Entendido. Obrigado, Mayara. E agora, sobre esse aspecto, já entrando a partir do verso 12, porque assim, você leu aí e fala o seguinte, que a morte reinou de Adão até Moisés. Até Moisés. Aí vem a seguinte questão. Por que a gente fala que a lei não traz salvação, que a lei não traz vida, mas aqui está dizendo que a morte vai de Adão até Moisés, que é o representante aqui da chegada da lei. Como é que a gente entende isso? Se não é através da lei, por que o texto fala da morte reinando apenas até Moisés? De Adão até Moisés. Né? Então a gente tem essa sensação de que quando chegou Moisés, acabou a morte. Na verdade, a situação Paulo ele já usou esse argumento antes, que ele está falando que quando ele fala que Deus fez aquela vista grossa pelos pecados e tal, quer dizer, a gente tem um momento em que tem pecados acontecendo e você ainda não tem uma remissão real para aqueles pecados, que é o sacrifício de Cristo. E depois que vem o sacrifício, como a gente comentou, ele espia tudo para trás e para frente. Mas espia com X, não com S, né? Aqueles, não é espiar de olhar, né? É espiar de cobrir os pecados. Então, a ideia é o seguinte, quando vem Moisés, ele revela o pecado, ele põe luz sobre o pecado. As pessoas pecavam, mas elas não tinham uma consciência de revelação divina do que era o pecado. Moisés traz a lei e agora a luz chega e mostra o que é pecado. Então não quer dizer que a lei, quando ela chega, ela tira o pecado. Pelo contrário, Paulo vai argumentar mais para frente, em outros capítulos, que é uma expressão confusa até, que a lei vai trazer mais pecado ainda. Porque quando não tem lei, você acha que você está de boa. Não estou fazendo nada de errado. Aí vem a lei e fala, não, você está fazendo tudo errado. Aí o pecado aumenta mais ainda. Então, a ideia da lei é ela só trazer a luz. Ela vai mostrar a situação que está. E depois, quando vem Cristo, ele que vai reverter a situação que Adão trouxe para a humanidade. Então, algumas gerações morreram sem saber o que era em si o pecado? Como ele diz no começo do livro, existe uma lei interior no homem. Assim. As pessoas sabem lá dentro o que é, mas ainda assim Deus revela, através da revelação divina, ele revela a lei dele para deixar ainda mais claro o que é o pecado.
Então, aqueles que pecaram sem a lei, eles vão ser julgados por essa lei natural, essa lei interior. É o que ele fala lá no comecinho de Romanos. Mas a lei de Moisés é uma revelação divina direta do que é realmente o pecado, né? E dentro desse contexto também, além de trazer mais luz sobre o que é pecado, e agora o povo tem essa revelação clara e direta de Deus a respeito disso, a gente tem que se lembrar que Paulo também, muitas vezes, ele não está nem fazendo diferenciação de leis aqui. E dentro do que Moisés trouxe, tem também todo o ritual do santuário, em que ao mesmo tempo que a lei é dada, também é dada de maneira mais clara e mais direta como o problema do pecado seria resolvido. E ao participarem disso, crendo que um dia o Filho de Deus viria para realmente concretizar aquilo que o ritual simbolizava, eles eram salvos e considerados impunes os seus pecados até que Cristo, de fato, viesse e morresse na cruz por eles. Certo. Então ali um vislumbre mais claro e mais real de como a salvação se daria também apresentado para o povo, a partir de Moisés. Pensando a partir disso e na sequência, a gente tem aqui, como o Rony leu, a respeito de que por um homem entrou o pecado no mundo e assim, através do pecado a morte estendeu a todos. Ele vai falar, por exemplo, que um homem pecou e ele trouxe a morte para muitos. O pecado de um homem trouxe. Esse um homem é Adão. Adão peca e aí todos nós estamos nessa situação. Não sou um pouco injusto a gente pensar que Adão é quem peca e todos nós estamos herdando aquilo que Adão fez? Porque foi uma escolha de Adão. E por que Adão peca e todos nós estamos colhendo as consequências disso? A gente precisa aprender a fazer uma diferenciação entre pecado e pecados. O pecado, ele é a condição que o ser humano se encontra depois da escolha que Adão fez. Então Deus havia criado o homem para ser o quê? Sua imagem, sua semelhança, ele tinha livre-arbítrio, ele poderia viver de forma plena. Só que ele escolheu se afastar de Deus. Porque a proposta de Satanás foi: seja o seu próprio Deus. Se torne como Deus, seja o seu próprio Deus. Como a proposta foi aceita, agora essa tendência de nós querermos viver a vida do jeito que a gente acha melhor, vai ficar conosco até o momento que essa natureza for finalmente retirada. Então, aqui ele diz que essa tendência, essa disposição que o ser humano tem em querer viver longe de Deus, foi que a raça humana nasceu. Foi essa a herança que Adão nos legou, né? Essa tendência. E aí, como consequência disso, vem as ações, que são os pecados, né? Então, quando ele fala de pecado aqui, ele está dizendo que é uma natureza que nós já nascemos, já temos a tendência de queremos fazer as coisas do nosso jeito e não vivemos mais sob a vontade de Deus, sob a jurisdição de Deus. Isso é interessante, né? Porque Rony, eu sei onde você vai chegar. Eu sei que você tem que chegar nisso no próximo bloco, porque nosso segundo bloco passou muito rápido e a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque eu sei que a gente tem que passar visitar um tema bem importante, que é essa relação que existe entre o Adão e que é apresentado como segundo Adão, que é o próprio Cristo. A gente vai pensar um pouquinho sobre Adão, sobre Cristo, sobre como a gente se identifica com Adão, como a Mayara já falou, e agora como a gente se identifica com Cristo, e o que Adão fez por nós, o que Cristo faz por nós, mas tudo isso é assunto do terceiro e último bloco, que a gente também tem o Ministério Faces cantando pra gente, tá bom? Fica por aí, daqui a pouquinho o Código Aberto volta. O Código Aberto está de volta, esse programa de hoje está voando, a gente já tem tanta coisa para falar, a gente está pensando em um monte de coisa, a cabeça da gente que está fervilhando de coisas que a gente gostaria de compartilhar e perguntas que vão surgindo também, mas o tempo vai ficando curtinho. A gente espera que agora com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência você consiga apanhar algumas informações para que a gente possa ir para o nosso último assunto que a gente quer visitar do capítulo 5, tá bom? Então assiste o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. Em todas as suas cartas, Paulo inicia cumprimentando seus leitores com a graça e a paz de Cristo. E em Romanos 5 ele começa explicando que porque fomos justificados pela fé na graça de Cristo, podemos ter paz no coração. Conceito essencial para os judeus que até hoje se cumprimentam com a palavra shalom, paz.
Essa paz verdadeira só pode vir a partir da certeza de que não importa o que aconteça, o Senhor te ama e quer o seu melhor. Por isso podemos nos gloriar ou alegrar em meio às tribulações e aos problemas. Porque, segundo Paulo, são nos problemas que provamos nossa fé, nos mantendo firmes e perseverantes, e essa experiência nos dá condição de desenvolvermos um caráter aprovado perante o Pai. E essa é a maior esperança que a graça de Jesus nos traz. Percebe o ciclo perfeito, que mesmo em meio às tribulações e pecado, Deus nos concede a sua graça. Porque, diferente de nós, o amor de Deus não é condicional. Ele não espera que você se arrependa para te perdoar, assim como Ele não esperou você ser bom para então morrer por você. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Através do seu sangue fomos salvos da ira, do pecado e da morte. Éramos inimigos, mas fomos reconciliados. Inimigos porque nós escolhemos nos afastar e nos rebelar. Embora em toda a história Deus tenha sempre tomado a iniciativa e nos buscado incessantemente. Apesar de amar o pecador, Deus odeia o pecado e a morte, pois vai contra a natureza em que fomos criados para viver e amar para sempre. A morte que entrou no mundo pelo pecado de um só homem e como um vírus se espalhou por toda a humanidade e todos vieram a pecar. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Morte e vida, desobediência e obediência, condenação, justificação, pecado, graça. Ideias opostas amarradas num conceito que só conseguimos isto pelo dom gratuito de Deus, um presente, mostrando que é algo que não merecemos e só precisamos estender as mãos para a graça de Cristo e aceitar. Que a paz seja convosco. Valeu, pessoal do Ponto de Referência, mais uma vez ajudando a gente a entender e pensar, frisando alguns conceitos importantes para a gente do estudo dessa semana. A gente vai agora ouvir pela... Vocês já tiveram no Código Aberto já? Não, primeira vez. Primeira vez no Código Aberto? Vez. Estreando no Código Aberto? Isso. Então tá bom. É um prazer estar aqui. Qual música vocês vão cantar? Eu oro. Eu oro. Então, Ministério Faz, Deus abençoe vocês. Amém. Pessoas tenham mais fé e tenham mais convicção no que acreditam. As pessoas tenham mais fé e tenham mais convicção no que acreditam. Mas que possam crer mas num Deus que é real e traz paz. Eu oro. Por união e por mais amor.
mais fé e perseverança, pois eu sei que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar. E eu busco que as pessoas tenham mais fé e tenham mais convicção no que acreditam. Eu oro porque o tempo vai se aproximando mais e mais, e eu preciso ter mais fé e perseverança, pois eu sei que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar. E eu busco, eu oro porque o tempo vai se aproximando mais e mais, e eu preciso ter mais fé e perseverança, pois eu sei que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar. E eu busco eu oro porque o tempo vai se aproximando mais e mais. Eu preciso ter mais fé e perseverança, pois eu sei que a luta entre o bem e o mal está prestes a terminar. E eu busco Deus, busco Deus, busco Deus, busco Deus, é quem eu busco toda manhã. Eu busco Deus. Amém. Que Deus seja louvado pela música de vocês. E essa é a oração da gente aqui do Código Aberto, para que você conheça esse Deus real, onde a gente encontra a paz, que você, suas convicções fiquem cada vez mais firmes também. Essa é a nossa oração. E falando em convicções mais firmes, uma convicção que a gente precisa ter é desse entrega substitutiva de Cristo. E a gente olhando para o capítulo 5, a gente percebe então Paulo fazendo esse paralelo entre Adão, que é o homem por quem entra o pecado, e Cristo, que é o homem por quem entra a vida. Qual é essa relação que existe entre Adão e Cristo? Como é que a gente pode entender a natureza de Adão, a natureza de Cristo, onde nós estamos entre Adão e Jesus, e como é que a gente vive com isso? Bom, agora eu vou conseguir. Agora chegamos a um período de falar, né? Toda vez que a gente está chegando no finalzinho, porque isso daqui dá até um desespero, que Paulo vai colocando uma situação complicada para a gente. Uhum. Porque ele está falando ali, né, que ele vai falar no começo dessa sessão que a gente está vendo lá no verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É o que a gente estava falando. E aqui a gente já tem uma indicação de uma solução de uma questão que foi colocada, né? Como eu pago o pecado de Adão, porque através dele entrou o pecado no mundo, eu não posso pagar pelo pecado dele, mas ele vai falar, todos pecaram. Você paga pelo seu próprio pecado, né? O que o pastor Igor estava falando aqui comigo aqui no intervalo. A gente não paga pelo pecado do outro.
E aí, essa condição que entrou no mundo através de Adão, agora vai ser resolvida também por um outro homem, um segundo Adão. Então, ele vai falar ali mais para frente, no verso 18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, por um lado, a gente pode até reclamar, não, mas Adão trouxe a condição de pecado para a gente. Foi um homem só que trouxe toda essa situação. Tudo bem, mas foi Cristo também que trouxe a salvação e você não fez nada para merecer. Então, dá na mesma, né? Você não fez nada para estar nessa situação de pecado, apesar de você pecar também, mas também você não fez nada para ganhar a sua salvação. É Ele que fez por você, é Cristo que nos deu. Mais para frente, Paulo vai explicar como é que Cristo faz isso, né? Ele ainda não explica aqui no capítulo 5. No capítulo 5, ele introduz a questão, dizendo que o único que poderia resolver o problema era Jesus. Só que mais para frente ele vai explicar como isso é possível, né? Ele vai dizer que Cristo ele se torna, né, em semelhança de carne pecaminosa, e aí mais para frente a gente mergulha um pouco mais a fundo no que isso representa. Mas o que Paulo vai mostrar aqui é que Adão, ele tinha plenas condições de poder resistir ao pecado. Só que ele escolheu não fazê-lo. E agora a raça humana, por causa de nascer com essa tendência pecaminosa, ela já não tem mais essa plena capacidade. Ela vai precisar do descendente da mulher, que é o Cristo, para poder ajudá-lo a renegar o pecado que habita nele. Então isso mostra que Cristo, ele não poderia ter vindo igual a nós, na sua natureza, né? Na sua natureza moral. Ele não poderia ter vindo igual a nós. Porque se ele tivesse vindo igual a nós, ele não poderia ser solução do problema, ele seria parte do problema. E iria acabar precisando de alguém que resolvesse o problema que estava nele também. Sim. Então ele se encarna, ele se torna um ser humano, semelhante a nós, para poder provar que Adão poderia, não que nós podemos. Mas, que agora, para vencer, nós precisamos dele. E, pastor Igor, semelhante a nós em que sentido? Semelhante à palavra que a Bíblia vai usar, até a gente vai tratar isso um pouco melhor na próxima lição, mas a questão semelhante não igual. Ele é semelhante porque ele tem um corpo como o nosso, que sofre cansaço, que sente dores, que tem as suas limitações, suas debilidades. Mas no seu aspecto moral, ele é santo, puro, imaculado. Não há nenhum traço, nem desvio de tendência pecaminosa no caráter de Cristo, e nisso ele é totalmente diferente de nós. Porque, como ela já bem mencionou, se fosse como nós, ele também precisaria de um Salvador. Mas eu só gostaria de voltar um pouquinho nessa relação da Bíblia e de Paulo aqui mencionar Cristo como um segundo Adão. E olha só essa questão da consequência, né? Muita gente pensa que nós pagamos pelo pecado de Adão. Eu não pago pelo pecado dele, eu pago pelo meu próprio pecado se eu não o depositar através de Cristo, Jesus, né? Ou sobre Cristo. Olha só, muita gente pode estar pensando agora, mas eu não estava lá no jardim, eu não escolhi comer do fruto, porque é que hoje eu sofro as consequências desse pecado, de viver nesse mundo que sofre, que tem violência, que perece, que tem desgraça, enfim. O que estava em jogo lá no Jardim do Éden era a eternidade. Porque Cristo disse para eles, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Então o que estava em jogo era a eternidade. E aí vem toda essa consequência, eu vivo hoje as consequências desse pecado, da queda, da expulsão do jardim, do perecimento dessa terra também. Mas quando Cristo vem, ele me coloca na mesma condição de Adão. Porque se antes Adão podia escolher se ele queria viver eternamente ou não, hoje essa é uma escolha que nós também podemos fazer. Ao aceitarmos a Cristo ou não. Ah, mas Adão não tinha o sofrimento que eu tenho hoje. Justamente para equalizar isso e para ser justo é que Cristo vem, e sofre, experimenta o mesmo contexto que nós experimentamos, para poder de maneira justa julgar a situação e a condição de cada um de nós, no final de todas as coisas. Então hoje eu também posso, assim como Adão e Eva puderam, escolher onde eu quero passar a eternidade. E aí fica evidente que Jesus vem para vencer onde Adão caiu.
E ao contrário do que muitos pensam, não foi na questão do apetite, ao não transformar pedras em pães e tudo mais. As tentações ali eram bem Mas mais foi na questão da essência da tentação. E qual foi a essência da tentação de Adão? Foi agir de maneira independente à vontade de Deus. Dependa-se de Deus. E aí Cristo vem e age de maneira dependente à vontade dele. Porque quando o inimigo fala, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, os pães ali seriam um símbolo da obra que o homem pode fazer. Mas a resposta de Cristo é, não só de pão viverá o homem. Então é o seguinte, a vida eterna não é obtida por aquilo que eu posso fazer, mas a vida eterna é dada àquele que vive de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse é o segredo para a nossa caminhada hoje. E Cristo vem e nos coloca na mesma condição para fazer justiça, ele nos coloca na mesma opção de escolher. Gostei desse termo que você pôs, ele equalizou. Quando ele veio, ele mostra para o universo, eu sei o que Adão passou e eu sei o que o ser humano de agora também passa. Mas eu sou a solução para ambos os casos, eu sou, né, a garantia de paz e reconciliação com Deus. Isso é sensacional, né? Eu gosto, quando a gente está falando disso sobre Adão e Cristo, e aí só alguém dá uma pincelada bem rapidinho para a gente. Quando a gente pensa, talvez, Rony ou a Rosil, que ainda não falou hoje, Rosil, como é que isso impacta a sua experiência, entendeu? Como é que isso impacta a sua experiência, você pensar que você tem a herança de Adão, mas agora você também tem acesso à herança de Cristo? Sim. O que eu mais acho admirável, o que eu agradeço a Deus é que quando Ele veio e tudo isso aconteceu e agora Ele me salvou, Ele me passou uma partezinha dele, que eu vim aqui, mas o meu desejo, na verdade, é ir para a eternidade. E após toda a nossa vida e toda essa vida de pecado que a gente passa aqui, assim como as experiências nos trazem esperança, toda essa experiência de pecado nos traz esperança de ir para um lugar melhor. E eu acho que nisso, pelo menos, somos semelhantes a Cristo, porque agora a gente quer mudar de terra. Agora a gente sabe que com todo esse pecado, sabemos que essa injustiça, eu dou graças a Deus que eu vivo nesse mundo de pecado em um certo ponto, porque agora eu penso que, poxa, eu realmente não pertenço aqui. Esta realmente não é a minha terra, esta realmente não é a condição a que Deus me fez. E nisso, pelo menos, eu sou parecida com Cristo, porque agora eu realmente abomino que eu vivo aqui e eu reconheço que a minha terra, na verdade, é a eternidade. Isso é muito legal você falar disso, Rosil, porque essa deve ser a experiência de todos nós, nos admirarmos com isso. Em Adão, nós vivemos essa realidade de pecado. Adão é o nosso... nós nos solidarizamos com Adão e nos tornamos pecadores, somos pecadores e a morte chegou a todos nós. Mas Cristo muda essa realidade. Tem um pensador que diz que existem dois homens na história, Adão e Cristo, e todos os outros estão pendurados nos cinturões deles. Nós estamos, de alguma maneira, identificados com um desses dois. A nossa identidade é uma identidade de gente perdida em Adão, mas é uma identidade de gente salva em Cristo Jesus. Eu carrego comigo a identidade de um pecador, mas carrego comigo também a identidade de um santo. À medida que eu aceito a Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus te ajude. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto para pensar ainda mais sobre como Deus tem nos salvado e continuará nos salvando. Que Deus te abençoe e até a próxima.